Pastor William aqui conosco, ele vai fazer a sua apresentação muito melhor do que eu. Vamos orar, pedindo a Deus que dirija esse momento. Senhor Deus, que está teu filho, Senhor, separado para esse ministério tão importante, tão essencial nos nossos dias. Deus, que o teu Espírito esteja usando ele como uma boca de voz humana em nosso meio, Senhor. Usa para a edificação da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Bem, boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz e muito animado nessa noite? Você já fez a declaração de amor para essa pessoa que está do seu lado aí? Quem trouxe a esposa, o filho, a sogra? Quem trouxe o sogro? Quem trouxe aí a namorada, a noiva? Quem trouxe? Já fez declaração de amor para ela aí? Alguém trouxe a sogra? Alguém trouxe a sogra? Quem trouxe a sogra na igreja? Esqueceram de trazer a sogra, rapaz. Você já imaginou? Se nós trouxermos todas as sogras, já dobra o tamanho da igreja. Precisamos fazer um culto só para a sogra, entendeu? Olha aí, quem é sogra? Quem é sogra? Aí. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Se não fosse você, o seu genro, meu irmão, ele estava assim numa situação complicada hoje, não é verdade? Graças a Deus pela vida da minha sogra. Eu chamo a minha sogra de minha sogra favorita. E ela fica toda animada quando eu falo. Aí depois ela fala assim, por quê? Eu falo, porque a senhora é única. Muita alegria, que honra estar aqui. Eu amo vir à Bahia. Bahia é um estado assim que eu amo muito. Por algumas coisas. A Bahia é muito bonita. Quando você vai descer ali em Salvador, é um dos lugares mais lindos da face da terra. Mas o baiano, ele é diferenciado, né? O baiano é muito relacional, muito animado, muito musical. Toda a igreja da Bahia tem um patamar acima de louvor. É incrível, é incrível. É incrível, né? O baiano, ele tem... Parece que ele já nasce cantando, meu irmão. Nasce cantando, dançando, né? Impressionante. Acho que quando o médico dá uma batidinha ali, ele não chora, ele já canta, né? Baiano estreia, né? Eu imagino como deve ser. Uma alegria muito grande. Eu sou o William Salgado. Sou casado com a mulher mais linda da galáxia. Desculpa as irmãs. Quem é bom de geografia? Quem é bom de geografia? Quem é bom de geografia para fazer conta? Quem é bom de geografia? Fazer conta. Eu, quando tinha 12 anos de idade, os meus olhos se abriram. Cadê o Eliseu? O Eliseu que me trouxe lá de Salvador. Obrigado, meu irmão. Você é fantástico, viu? Eu te elogiei para ela, viu? Na chegada. Como você elogiou ela a viagem inteira, eu elogiei você. Quando eu tinha 12 anos, Eliseu, eu vi a Tânia. Os meus olhos se abriram. Eu tenho 52. Você que é bom de geografia, faz a conta. São quantos anos? 40 anos que eu sou apaixonado por aquela morena. Foi a primeira morena de olhos verdes que eu vi na vida. Eu falei, vou casar com ela. Porque é tão raro você encontrar uma morena de olhos verdes. Eu falei, não, é minha. É minha. Aí a filha já nasceu com olhos verdes. É uma festa. Nós somos casados há 32 anos. Eu tinha 20 anos de idade. Eu nasci na cidade de São Paulo, já moro muitos anos no Mato Grosso do Sul. Temos 2 filhos, o Lucas e a Tayane. A Tayane é missionária da Junta Missões Nacionais como radical no projeto Vila Minha Pátria, acolhendo os refugiados afegãos. Já está lá um tempo lá em Campinas. Eu fiquei durante 34 anos na primeira Igreja Batista Campo Grande, 13 anos, últimos 13 anos do Ministério de Tempo Integral. E aí no dia 1º de setembro nós aceitamos um chamado da Junta de Missões Nacionais para um projeto que a gente já trabalhava de forma voluntária, agora de tempo integral na Junta. Então eu sou missionário de vocês, eu e minha esposa, nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais, somos seus missionários. Então quando você investe em missões, você está investindo na minha vida, meu irmão, você está investindo na minha família. É uma honra estar aqui, uma honra servir você, servir um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado. Eu me converti lá na primeira igreja, não sei se na caminhada aqui vou contar o testemunho, se der tempo. Eu me batizei lá na primeira igreja Batista Campo Grande, me converti com 18 anos de idade. Logo quando eu tinha chegado em Campo Grande eu me converti. E no PGM eu fiz parte do primeiro protótipo, para você ter ideia, fui membro de PGM. Na multiplicação fui líder de PGM, naquela época nós não chamávamos PGM, chamávamos pequenos grupos. A gente tinha uma nomenclatura
mais particular, que a gente chamava de célula com DNA batista, e fui líder de pequeno grupo, fui para supervisão, fui para coordenação. Quando eu tinha aproximadamente assim, umas 200 pessoas que caminhavam nos nossos pequenos grupos, aí eu tive que deixar minha vida corporativa, como pastor, né? Veio do mundo corporativo também. Eu trabalhava numa multinacional, trabalhei numa indústria farmacêutica, depois trabalhei numa multinacional de telecomunicações. E aí, quando eu estava no auge da minha profissão, o Papai do Céu me chamou para a obra, e são nos últimos 13 anos que eu vivi as maiores revoluções na minha vida. E eu, ao longo desse final de semana, eu quero compartilhar com vocês, irmãos, principalmente erros. Porque se vocês evitarem os erros que nós vivemos, nós erramos bastante, pastor Tércio. Então, se vocês evitarem os nossos erros, vocês vão muito mais longe do que nós. Nós começamos numa igreja, quando eu cheguei lá na primeira igreja batista, ela devia ter uns 500 membros, né? Quando nós começamos o discipulado 1 a 1, ela tinha aproximadamente 1.000 e poucos membros. E aí, quando nós começamos os PGMs, ela tinha 1.500 membros, e eu vi essa igreja nos últimos 30 anos sair de 500 para aproximadamente 7, 8 mil membros. Então eu vi essa igreja crescer, através de pessoas imperfeitas, pastores falhos, mas um povo com a vontade de ganhar a cidade para Jesus. E eu quero desafiar você nessa noite, meu irmão. Eu fui ricamente impactado com a palavra do pastor Tércio na leitura do texto aqui. Porque eu não tinha prestado, eu já li esse texto tantas e tantas vezes, mas todas as vezes que nós grifamos algumas palavras e citamos aquelas palavras que mais se repetem, no capítulo 2, a palavra todos e tudo demonstra a integralidade do capítulo 2, mas ali o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito. É verdade que nem todos serão pastores, nem todos talvez serão missionários, talvez nem todos cheguem à liderança num PGM, mas todos podem ser cheios do Espírito. Entende isso, meu irmão? Não depende do seu pastor, não depende do seu líder, depende de você. Porque o Espírito Santo, meu irmão, ele está disponível, pairando sobre a face da terra. A palavra do Senhor diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando você se rende a esse Espírito Santo, o Espírito Santo toma a sua vida. Eu não posso ter apenas o Espírito Santo na minha vida, eu preciso ser controlado pelo Espírito, eu preciso ser dominado, dirigido, capacitado pelo Espírito. E é esse Espírito que faz a igreja avançar, é esse Espírito que te capacita a você viver tudo aquilo que Deus já tem preparado para a sua vida. Por isso eu quero pedir para você fechar os teus olhos, você colocar a tua vida agora na presença do Senhor. E eu quero que você pergunte para Deus. Uma vez eu fui ministrado nessa pergunta, e quando eu fui orar, Deus mudou a história da minha vida. Você tem coragem nessa noite de perguntar a Deus: qual é o teu sonho para a minha vida? Você tem coragem de perguntar para Deus: Deus, qual que é o teu plano, o teu sonho, o teu projeto para a minha vida? E aí eu descobri, quando eu fui analisar e responder essa pergunta, eu entendi que Deus só responde essa pergunta para nós. Presta atenção. Deus só vai responder essa pergunta para você quando o seu coração estiver totalmente na presença dEle. Sabe por quê? Porque Deus não revela os sonhos e projetos para aquele que não quer viver os sonhos e projetos de Deus. Se você entende, meu irmão, nessa noite você está cansado, talvez, de correr para lá e para cá, fazendo os teus sonhos, realizando os teus projetos, realizando a tua vontade, e fala: Deus, eu quero a partir de hoje viver os teus sonhos, a tua vontade. Se você está nesse propósito, meu irmão, Deus vai mostrar para você qual que é o sonho dele para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa igreja maravilhosa, obrigado por esse louvor maravilhoso. Pai, eu já fui
ricamente abençoado nesse louvor, papai. Eu já poderia ir para casa, já poderia ir para o hotel, eu já fui ministrado pelas palavras do pastor Tércio, já fui ministrado pelo louvor, pai, mas eu sei que o Senhor ainda quer continuar falando com a igreja, o Senhor quer alinhar a nossa vida com o centro da tua vontade, o Senhor não quer apenas que 50% da nossa vida seja alinhada com a tua vontade, ou 75%, ou 90%, o Senhor quer 100% nessa noite. E Deus, só pelo teu Espírito, somente pelo teu Espírito nós podemos viver os teus sonhos e os teus projetos. Por isso, pai, levanta aqui nessa noite homens e mulheres que querem viver os teus sonhos, que não abrem mão mais de viver aquilo que o Senhor já sonhou para eles, que é muito maior, é muito mais profundo, é muito mais amplo de tudo aquilo que eles já viveram. O Senhor tem muito mais ainda para fazer nessa igreja. O Senhor tem muito mais para fazer na vida desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe, desse filho. Faz em nós, Pai, nessa noite. Nós queremos entender a tua visão para nós. Nós queremos entender o teu sonho para nós. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que honra estar aqui. Nós nesse final de semana, nesse primeiro simpósio de igreja multiplicadora, nós queremos trabalhar 3 pontos. Primeiro, a visão da igreja multiplicadora, depois relacionamento discipulador, depois PGMs. E compartilhar um pouquinho daquilo que nós já vivemos em igreja multiplicadora, já vivemos em PGM, relacionamento discipulador. E quando nós pensamos em igreja multiplicadora, nós precisamos saber qual que é a visão da igreja multiplicadora. E eu gostaria... Aqui tem mulher cheia do Espírito Santo? Cadê as mulheres cheias do Espírito Santo? São cheias do Espírito Santo? Então vou pedir para vocês, irmãs. Emília, você pode puxar para nós essa leitura da definição da visão da igreja multiplicadora? Só as mulheres cheias do Espírito Santo vão ler para nós. Vai lá. 1, 2, 3... Amém? Uma salva de palmas para essas mulheres cheias do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, eu sou apaixonado pela visão da igreja multiplicadora, porque nada mais a visão da igreja multiplicadora é um retorno para a palavra. Então o convite para nós nesse final de semana é voltarmos para a Bíblia, voltarmos para a essência, voltarmos para aquela igreja simples, uma igreja relacional. E a visão da igreja multiplicadora, se você olhar bem aí, algumas palavras grifadas em vermelho, porque essas palavras grifadas em vermelho, elas vão dar destaque para a definição da visão da igreja multiplicadora, que é uma visão de multiplicação intencional. Guarda essa palavra. Você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado? Fala para ele assim: intencional. Seja intencional. E, meu irmão, você corre um sério risco de a partir desse final de semana a tua vida ser mudada para uma vida intencional. É o que me faz vir aproximadamente 3.000 quilômetros, falar isso para você, que nós precisamos ter uma vida intencional. A visão da igreja multiplicadora não quer mudar a estrutura, não quer mudar o teu culto, a tua forma de adorar, se você vai ter bateria ou teclado, nós não nos preocupamos com isso. Nós estamos preocupados em capacitar igrejas para ganhar a cidade para Jesus, para cumprir a grande comissão, para fazer discípulos, através de um estilo de vida intencional, uma multiplicação intencional, através de 5 princípios bíblicos. Nós vamos falar sobre esses 5 princípios de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Os 5 princípios que nós encontramos na visão da igreja multiplicadora, começa com oração. Que horas que você acorda? Fala aí para mim. Que horas que você acorda? Fala aí para mim. Levanta a tua mão aí, fala aí. Mostra aí com os seus dedos aí. 5 horas, 6 horas. Que mais? 5. Olha, o baiano acorda cedo, hein? 6. Que mais? 6. 7. Que mais? 6. Que mais? 11. É isso mesmo que eu vi? 2 mãos. Mas às vezes trabalha até de madrugada. Meu irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Nada na nossa vida vai mudar se não mudar a nossa vida de oração. Deus está com saudade de você. Saudade do tempo que você gastava tempo com Ele.
Eu quero te ensinar, meu irmão. Isso não foi o que aprendi, não é a minha ideia, mas eu aprendi. Eu quero ensinar para você. Você sabe que o Papai do Céu está esperando quando chegar esse horário amanhã, 5, 6 horas da manhã, quando você vai acordar, esse irmão que fez às 11, for acordar amanhã, que a Bahia escorregue. Que isso, William? A Bahia precisa escorregar. Serrinha precisa escorregar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Escorregar isso aqui, ó. Você precisa começar o teu dia aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui, ó. Ei, irmão, é o lugar mais alto que você vai chegar no teu dia. Entende? Não são as suas conquistas. Para quem é vendedor, não são as suas vendas. Para quem é dentista, não é aquele paciente satisfeito com um tratamento perfeito. Não é. Para quem é levita, não é o melhor louvor. Não é. O pregador não é a melhor pregação. Não é. É aqui, ó. A Bahia precisa conhecer ali, ó. Aos pés do Senhor, a melhor parte. Ali, meu irmão, você agradece pela noite que você passou. Você derrama o teu coração das suas ansiedades, daquilo que você vai fazer no dia. Dali, meu irmão, você já começa a pegar a palavra. Você já começa a ler a Bíblia, estudar a palavra, e a Bíblia fala com você, você fala com Deus, você pode orar a Bíblia, orar a palavra, e ali você vai colocando a tua família, ali você vai colocando os seus desafios, aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Líder de PGM, que ora mais de 1 hora por dia, multiplica mais de 2 vezes do que aquele que ora menos de 1 hora por dia. Isso está tanto no livro do Joel Kominski, como no livro do Dave Earley. Pesquisas feitas com líderes que oram, líderes que derramam a sua vida. Eu quero desafiar você, meu irmão, que Jesus é o nosso maior referencial de oração. Quando eu falo de oração, o nosso modelo quem que é? Jesus. Jesus, antes de estar de pé diante dos homens, ele ficava de joelho diante do Pai. Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, ele não abria mão de tirar tempo com o Pai. E a palavra do Senhor diz que ele só fazia aquilo que viu o Pai fazer, aquilo que o Pai o capacitava a fazer. Jesus começou o seu ministério escolhendo os seus 12 discípulos através de oração. O texto diz que ele orou mais de 12 horas, uma vigília da noite, para escolher os seus discípulos. Durante todo o seu ministério, vários textos bíblicos que diz que Jesus saía ao monte de madrugada a orar. E ele terminou o seu ministério lá na cruz, de braços abertos, orando, falando: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, tetelestai. Lá na cruz, ele estava orando. A pergunta é: como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de oração, meu queridão? Uma vez Deus ministrou no meu coração, falou: William, a maior parte das lutas que você tem enfrentado é porque está faltando oração. Oração intencional, oração específica. Meu irmão, vocês podem criar as melhores estratégias de evangelização de PGM aqui na cidade de Serrinha, mas não serão as estratégias que vão ganhar Serrinha para Jesus. São joelhos dobrados, meu irmão. Pessoas que têm... Pastor Wayne Cordeiro diz que o homem e a mulher que Deus usa, ele tem os olhos úmidos e os joelhos enrugados, meu irmão. Eu não me impressiono, desculpa a sinceridade, com pessoas que falam muito bem. Eu não me impressiono. Eu me impressiono com os joelhos de pessoas, meu irmão, que têm os seus joelhos gastos, muito tempo de oração. E você fala: William, eu não posso dobrar o joelho, eu tenho um problema no ciático. É verdade, meu irmão, eu já tive isso, não conseguia nem levantar. Às vezes você não pode dobrar o teu joelho, mas você precisa, antes de dobrar o teu joelho, dobrar o teu coração. Meu irmão, todas as igrejas que eu conheço que estão avançando, igrejas que estão discipulando, estão multiplicando, estão impactando a cidade, é uma igreja que ora, meu irmão, e a oração é um fator inegociável, um valor, um princípio inegociável. Teu casamento, meu irmão, vai melhorar quando você começar a orar mais. Os teus filhos serão transformados, o teu trabalho, a tua liderança, o teu ministério. Meu irmão, nós precisamos viver numa igreja que anda de joelhos. Esse é o diferencial. É voltar para a palavra,
É voltar para essa vida de oração. É voltar, meu irmão, a você. Às vezes você fala assim, William, mas assim, minha vida é tão corrida. É verdade. Uma vez perguntaram para o Martinho Lutero, quanto tempo você ora por dia? Ele falou, olha, eu oro em torno de 1h30, mais ou menos. É assim, e eu acho pouco. Aí a pessoa perguntou para ele, mas Martinho Lutero, mas tem dias que você está muito ocupado. Ele falou, é verdade. Aí nesses dias não dá para orar 1h30. Aí nesses dias que eu estou muito ocupado, nesses dias que você está muito ocupado, o que você faz? Aí eu oro 2h30, 3 horas. Porque ele entendeu. Guarda essa palavra no teu coração. Quando você ora, a mão poderosa do Senhor vai à tua frente. Entenda isso, meu irmão. Quando você chega lá naquela agenda tão cheia, o Senhor já chegou. Quando você dorme, meu irmão, o Salmo diz, quando você dorme, o Senhor trabalha a teu favor. Então, esse é o grande segredo de pastores, de líderes, de missionários, de homens e mulheres que viveram coisas sobrenaturais, uma vida de intimidade com Deus, com a oração, com a palavra de Deus. Meu irmão, eu quero conhecer pessoas que oram. Eu fico impressionado quando, eu não me impressiono, meu irmão, com orações bonitas, quando às vezes alguma pessoa começa a trazer palavras bonitas, mas me impressiono quando pessoas, às vezes simples, pegam o microfone na igreja e começam a derramar o coração dela com intimidade diante de Deus. Aí eu me impressiono, meu irmão, me impressiono com aquelas irmãs do coquinho, assim, sabe, que passam horas e horas no período da tarde orando pelas igrejas. Me impressiono com essas pessoas, me impressiono com homens e mulheres de oração. Não me impressiono com líderes que sabem recitar muitos versículos e sabem muitas coisas. Me impressiono com homens e mulheres de oração. E homens e mulheres de oração, de leitura da palavra, de estudo da palavra, é que verdadeiramente vão viver aquilo que Deus já tem preparado para a vida dele. Entenda isso, meu irmão. Presta atenção. Você só vai viver aquilo que Deus tem preparado para você quando de fato você tem uma vida profunda de oração. Esse é o primeiro princípio. Isso é igreja multiplicadora, meu irmão. Por isso que eu sou apaixonado por essa visão. Voltar para a palavra, voltar para a essência, voltar para a centralidade de Jesus, porque Jesus é e continua sendo, será nosso referencial de oração. O outro princípio da visão da igreja multiplicadora é a evangelização discipuladora. Nós vamos gastar mais tempo falando de evangelização discipuladora nos slides posteriores, que faz toda a diferença. Meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Nós não ganhamos mais pessoas para Jesus, não é porque nós não sabemos evangelizar, é porque falta compaixão no nosso coração. Essa é a verdade. Nosso coração muitas vezes não se importa com as pessoas que estão perdidas. Eu não me importo com a pessoa que está no meu trabalho, porque eu tenho que crescer aqui no meu trabalho. Eu não me importo com um colega que está do meu lado na escola, porque eu preciso ter uma nota melhor que ele, preciso ser melhor que ele. E às vezes nós vivemos numa relação, em vez de compaixão, de competitividade. Aquele meu colega, aquele concorrente da loja ao lado, não posso orar por ele, vai que a loja dele comece a crescer mais que a minha. Meu irmão, nós precisamos nesse final de semana que o Senhor trate o nosso coração com compaixão. Jesus olhava para as multidões, meu irmão, como ovelhas sem pastor. Jesus olhava com íntima compaixão. E nós vamos falar muito disso, de evangelização discipuladora. E não basta só evangelizar, eu preciso evangelizar e cuidar. Quando você evangeliza, meu irmão, e não cuida, é a mesma coisa você pegar uma criança que acabou de recém-nascida no hospital, em vez de você levar para casa e cuidar daquela criança, você pega aquela criança e deixa ela abandonada numa rua, aqui da cidade de Serrinha. Nós vamos evangelizar, nós precisamos discipular. Não existe uma linha de corte entre evangelismo e discipulado. Nós, igrejas históricas, que criamos departamento de evangelização e departamento de discipulado, mas na Bíblia você não consegue encontrar uma separação entre uma coisa e outra. Uma coisa depende da outra. E ninguém melhor para cuidar daquele que foi evangelizado do que aquele que está desde o início orando por ele, meu irmão. A evangelização discipuladora. Talvez nesse final de semana eu vou contar alguns exemplos. Então vou contar um exemplo agora. Eu trabalhava numa multinacional de telecomunicações,
E nós tínhamos lá num departamento, mais ou menos assim, umas 4 horas da tarde, para aqueles que não estavam na rua visitando os clientes, a gente ia tomar um café. E aí eu fui percebendo que aquele café poderia ser um grande PGM, meu irmão. Aqueles 5 momentos de café poderia ser um negócio muito intencional. E eu comecei a fazer amizade com os meus colegas ali. E de repente eles começaram a criar liberdade. Às vezes eram só homens, às vezes tinha homens e mulheres. E quando eram só homens eu percebi que era mais ainda, eles abriam mais o coração ainda. E um dos amigos, ele começou, cada cafezinho, ele falou assim: cara, meu casamento está complicado, olha, não sei o que eu faço. Aí eu esperei as pessoas saírem. Quando terminou o café, eu falei: eu vou orar por você. Como é que é o nome da tua esposa? E aí, meu irmão, aquela noite eu fui orar. Eu falei: Deus, tem misericórdia desse rapaz. No outro dia, antes do café, ele chega lá no departamento com um olho desse tamanho. Vem cá. Que reza você fez para minha esposa? Ela mudou, rapaz. O que aconteceu? O que você fez? Você fez uma reza muito forte. Eu falei: não, meu irmão, eu só orei e falei para Jesus abençoar seu casamento. Ele falou: rapaz, preciso conhecer esse Jesus. E meu irmão, ali daquele café, eu tive a oportunidade de ir no batismo de vários deles. Intencionalidade. Então você pode transformar todo o momento da tua vida. Eu estava conversando com o pastor Técio, eu tenho muitos amigos dentistas lá na igreja, que quando eu vou lá no consultório deles, eu ponho a mão no... Como é que chama? Aqui a mesa do equipo. Aí quando eu ponho a mão ali no equipo deles e falo assim: aqui é seu púlpito, aqui que você vai ganhar multidões, porque vocês não estão cuidando de dentes, vocês estão cuidando de vidas. Vocês não estão tratando de cáries, vocês estão tratando de corações. E eles têm ganho muitas pessoas para Jesus dentro do consultório. E você pode fazer isso no seu trabalho, na sua escola. A evangelização discipuladora é outro princípio. O terceiro princípio que nós encontramos aqui é a plantação de igreja. Meu irmão, eu creio que vocês podem crescer aqui como igreja e ganhar boa parte dessa cidade para Jesus. E eu creio também que essa igreja vai plantar muitas igrejas ainda na Bahia, no Brasil e nas nações. Você imaginou quantos anos essa igreja? 42 anos de idade. Se há 42 anos atrás, os irmãos que fundaram essa igreja, que plantaram essa igreja, que talvez antes da plantação ainda deve ter tido um bom tempo de plantio. Não sei o tempo, mas você imaginou se aqueles irmãos há mais de 40 anos atrás não tivessem a visão de plantar essa igreja? Você já imaginou? Então nós precisamos ganhar essa visão, meu irmão, de plantar igrejas por todo o Brasil, por toda a Bahia. Quem sabe para as nações. Quem sabe daqui, meu irmão, sairão missionários para plantar igrejas em outros países. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que nós podemos plantar a igreja. Esse é o terceiro princípio da visão da igreja multiplicadora. O quarto princípio é a formação de líderes. Há um gargalo muito grande, não só aqui em Serrinha, mas no Brasil inteiro. Os PGMs crescem numa velocidade maior do que o processo de formação de líderes. E muitas vezes os nossos PGMs estão enormes e nós precisamos formar líderes. Nós precisamos criar um processo de formação de liderança. E eu tenho orado, meu irmão, e tenho clamado para que o Senhor nos dê igrejas que sejam fábricas de líderes. Queridão, olha aqui para mim. Nessa noite Deus está te chamando aqui, nessa noite, para pessoas assumirem a liderança, o papel que Deus já tem separado para você. Para de fugir. Para de ficar dentro de uma caverna, meu irmão. Se renda ao Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu não tenho todas as capacidades. Seja bem-vindo ao time, meu irmão, daqueles que não têm todas as capacidades, não têm todas as respostas, mas querem servir a Jesus. Por isso eu quero desafiar você nesse final de semana, meu irmão. Falar: Deus, usa a minha vida do jeito que eu estou, Pai. Vai me transformando, vai me capacitando, mas eu quero assumir aquilo que o Senhor tem preparado. E nós precisamos formar líderes. Cadê os líderes de PGM aqui? Amém, líder de PGM? Vocês estão comigo? É isso mesmo? Amém? E quem está fugindo aqui nessa noite? Levanta a mão aí. Quem está fugindo? Quem está fugindo? Quem está fugindo? Então, ali foi honesta ali, ó. Estou fugindo. Quem mais está fugindo? Quem está fugindo? Olha, já levantou a mão. Olha lá atrás levantou o terceiro. Olha, já vi 3, 4 fugindo, 5 fugindo. A outra fez assim, ó, 6. Entendi. Meu irmão, durante muitos anos eu fugi.
Eu fugi. Muitos anos eu fugi. E eu perdi tempo para aquilo que as maiores experiências foram quando eu falei: Deus, eu quero parar de fugir. E essa noite talvez Deus te trouxe aqui para você falar: para de fugir, sai da caverna, porque eu vou te usar do jeito que você é. E não existe líder perfeito. Tira isso da sua cabeça, meu irmão. Não tem líder que tem todas as respostas. Não tem líder que sabe cuidar de todo mundo. Nós estamos, meu irmão, num processo. Mas Deus usa os improváveis. Quem é improvável aqui? Quem é improvável? Quem é improvável? Eu sou um grande improvável. Então, se é improvável, quem que é improvável? Se é improvável. Os demais são prováveis, né? Então, os demais que não levantaram a mão são assim, eles acham que são os caras, né? Então, quem é improvável aí, levanta a mão. Meu irmão, fica com a mão erguida. A hora que eu vou dizer para você, você corre um sério risco de ser usado pelo Espírito Santo. Enquanto você se achar improvável, meu irmão, o Espírito Santo vai ter espaço para agir na tua vida. Aí quando você se acha, meu irmão, o último da a última bolacha lá do pacote, meu irmão, o Espírito Santo, você não precisa de mim, eu preciso de mais de Deus. Eu estou aqui, meu irmão, para falar isso para vocês com tremor e temor na presença do Senhor. Mas nós sonhamos numa igreja que forma líderes, amém? E por último, meu irmão, compaixão e graça. A igreja precisa ser relevante, fazer ações de compaixão e graça na cidade, e identificar as necessidades da cidade, suprir a necessidade da cidade. Claro que nós não vamos suprir toda a necessidade da cidade, mas nós podemos fazer a nossa parte. Eu estava ouvindo o testemunho da Emília, né? Aqui chama Emília ou pastor Emília? Emília, né? A Emília, os nomes. Então, ela estava contando do trabalho que eles fizeram com as crianças, e do Dia das Crianças, trabalho com os dentistas, com distribuição de brinquedos e doces, né, meu irmão? Doces, a criança que é doce, né? Por isso que eu entendo que eu sou uma eterna criança, meu irmão. Eu vejo um doce assim, eu quero doce. E a igreja precisa fazer isso, meu irmão. A igreja precisa identificar a necessidade. Lá onde nós estávamos, nossa igreja, nós estamos bem no centro de Campo Grande. Todo centro de capital tem o quê, meu irmão? Zonas de prostituição. Muitos pontos de prostituição. E uma professora aposentada com esclerose múltipla, ela começou a olhar para aquela cena e Deus encheu o coração daquela irmã de compaixão e graça. E um dia ela se aproxima daquelas prostitutas, meu irmão, e começa a falar assim: eu posso dar um abraço em você? E daquele abraço veio uma oração, daquela oração vieram cestas básicas. Não tenho tempo para contar todo o testemunho, mas hoje no centro de Campo Grande não existe mais nenhuma ponta de zona de prostituição. Nós batizamos nos últimos 20 anos mais de 30 prostitutas, que hoje são princesas do Senhor Jesus. Aleluia, meu irmão. E aí nós descobrimos que o problema principal não é a mulher, era a filha, o filho da prostituta, esse que sofre. E aí nós criamos um projeto, se você quiser acessar aí no seu celular, depois você pode consultar, chama Projeto Nova. Estava mudando para Nova Transforma. Ou é Projeto Nova, se já mudou lá, é Nova Transforma. Onde nós, meu irmão, temos uma casa para acolhimento da família das prostitutas e todas as famílias de vulnerabilidade sexual. E nós temos psicólogos, assistentes sociais, parceria com dentistas e médicos para atender essas famílias, meu irmão, com paixão e graça. Vocês não têm ideia que essa igreja pode fazer em Serrinha, meu irmão. Você não tem ideia. E às vezes a tua profissão, Deus vai usar a tua profissão para fazer algo tremendo aqui nessa cidade. Talvez ser um psicólogo, meu irmão. Nós nunca precisamos tanto de psicólogos como nos dias de hoje, psicanalistas, conselheiros. Nós precisamos, meu irmão, servir a cidade. E a igreja multiplicadora tem como esse princípio. Aí você fala assim: William, mas precisa de um projeto? Não. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, meu irmão, não é projeto. Escuta isso. A visão da igreja multiplicadora não tem como objetivo fazer projetos. A visão da igreja multiplicadora tem como objetivo pegar esses princípios e fazê-los estilo de vida. Onde você passa, você vive com paixão e graça. Às vezes você não tem um projeto, mas você pode dar o bom dia, meu irmão, para aquela pessoa que está lá lavando a empresa que você está entrando. Você está passando por aquele corredor lá: bom dia, olha, muito obrigado pelo seu trabalho.
Irmão, nós podemos fazer muita diferença. Que você viva. Vamos repartir o bife, meu irmão. Você tem um bife, só mandar metade desse bife para alguém que não tem esse bife. Isso é compaixão e graça, isso é estilo de vida. Eu vim de Campo Grande para falar isso para você, que você venha olhar para esses princípios e falar: Deus, eu quero viver isso como estilo de vida. A cidade Serrinha não será mais a mesma quando homens e mulheres cheios do Espírito começarem a viver os princípios da visão da igreja multiplicadora como estilo de vida. Cadê as mamães aqui? As mamães, toda mamãe. Você já imaginou, querida mamãe, você viver isso dentro de casa com os teus filhos? Você já imaginou? Você já imaginou os teus filhos olhando para você? Cadê os papais? Cadê os papais que estão aqui nessa noite? Você já imaginou, papai, você vivendo isso aí como estilo de vida? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Todo mundo é filho, né? Tem gente que não é filho, que não levanta a mão. Ele não sei de onde ele veio, meu irmão. Mas quem é filho ainda que mora com os pais? Olha lá, quem é filho que ainda mora com os pais? Você já imaginou você viver isso? E seus pais vendo a sua vida sendo impactada, vivendo esses princípios na sua vida no dia a dia? Então isso é igreja multiplicadora. Viver esses princípios como estilo de vida. Viver isso, meu irmão, através de relacionamentos exploradores. Viver isso nos PGMs. Então, meu irmão, nós podemos viver coisas tremendas, coisas extraordinárias com a visão da igreja multiplicadora quando nós colocamos esses princípios numa engrenagem que um complementa o outro. Não é algo isolado. Não é agora agora eu só vou orar. Não, esse período agora eu só vou orar. Agora nesse período eu só vou viver com paixão e graça. Nesse período, não, meu irmão. Isso é simultâneo. É por onde você passa. Você ora em casa, você passa pelas ruas de Serrinha orando, você passa pelas ruas quando você vai entrar na farmácia, você não vai comprar um remédio. Você vai exalar o perfume de Cristo. Entende a diferença? O pastor falou: olha, nós estamos aqui, nosso propósito principal é expandir o reino. Você vai entrar numa farmácia para expandir o reino. Bom dia, como é que você está, farmacêutico? Como é que você está? Que Deus te abençoe. Você tem algum pedido de oração? Quero orar por você. Tem um evangelho de João, olha aqui, ó, que Deus fale com você. Olha, eu tenho um PGM também, meu irmão. Se você quiser, eu posso te levar lá. Meu irmão, entenda, é vivendo isso no dia a dia. Você já imaginou quando essas engrenagens... Você imaginou quando o pastor falou que 80% da igreja em PGM, você já imaginou se 80% dessa igreja começar a viver esses princípios no dia a dia? Ou vocês vão fazer um templo muito grande, ou vocês vão fazer muitos cultos nesse lugar. Escuta isso que eu vou dizer para você. Presta atenção. Nem todos serão pastores, é verdade. Nem todos serão missionários, é verdade. Nem todos serão diáconos, é verdade. Mas todos podem ser cheios do Espírito, amém? E todos podem ganhar vidas para Jesus. Entende? Essa visão não é para alguns, não é para o clero, não é para aqueles que são profissionais, ordenados, que são pastores, missionários, não. A visão de igreja multiplicadora é para o discípulo de Jesus. Se você é discípulo ou discípula de Jesus, a visão é para você. E lá no céu nós vamos ter muita surpresa, meu irmão. Vamos ter muitas surpresas. Porque eu creio que lá no céu aqueles que vivem nos bastidores serão aqueles que receberão recompensas que ninguém imagina. Talvez ninguém está vendo o seu trabalho, mas Deus está vendo aquilo que você tem feito para Ele. Eu não preciso estar no púlpito, eu não preciso estar no palco, meu irmão, para dizer que eu sirvo a Jesus. Eu preciso fazer para Ele, para a glória dEle, glória exclusiva dEle. Agora eu quero chamar só os homens de Deus cheios do Espírito Santo aqui nessa noite. Cadê os homens de Deus cheios do Espírito? Só os homens de Deus cheios do Espírito Santo, puxado aí pelo pastor Tércio. Vamos ler o texto aí da grande comissão, que está em Mateus 28, 18 a 20. Vou contar até 3, o pastor puxa, pode ser? 1, 2, 3... Aplaudir esses homens de Deus cheios do Espírito, né? Glória a Deus. Meu irmão,
nós não temos uma outra missão a executar. A missão já foi dada, é a grande comissão. A igreja que não faz discípulos não pode ser chamada de igreja. Uma padaria que não faz pão não pode ser chamada de padaria. Um açougue que não vende carne não pode ser chamado de açougue. A igreja, meu, não existe só por um único motivo: glorificar a Deus e cumprir a grande comissão. Qual é a grande comissão? Fazer discípulos. Fazer discípulos, meu irmão. E nós entendemos que nós fazemos discípulos, guarda isso, do outro lado da mesa. A partir do outro lado da mesa. A mesa da tua casa pode ser o teu púlpito. A mesa da tua casa, meu irmão, pode ser o gabinete de discipulado da tua casa. Nós fazemos discípulos do outro lado da mesa, do outro lado da rua, do outro lado da cidade, até do outro lado das nações. Os discípulos de casa são os mais importantes. A sua esposa, os seus filhos, sua mãe, seu pai, seu irmão, são os discípulos mais importantes, porque quando eu discipulo dentro de casa, eu ganho autoridade para discipular fora. Então, meu irmão, clame pela sua família, invista na sua família. Querido, faça discípulos na sua casa, porque, meu irmão, isso vai te dar autoridade tremenda para você fazer discípulos do outro lado da rua. E nosso negócio é esse, fazer discípulos. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa grande comissão. E eu quero desafiar você, querido, colocar a sua vida nessa noite, dizendo: Pai, eu quero ser usado, quero fazer discípulos. Uma vez nós pregamos num congresso, numa temática parecida como essa, evangelização discipuladora, uma dona de casa. Se eu não me engano, ela tinha mais de 10 anos que ela já era crente. E eu fiz um apelo para que naquele ano as pessoas ganhassem pelo menos uma pessoa para Jesus. E ela foi lá na frente, e ela era a pessoa que mais chorava. E eu fiquei até assim, fiquei constrangido, porque ela chorava demais. Passado mais ou menos uns 3 a 4 meses, aquela senhora me liga. Ela fala: William, pastor, você sabe quem eu sou? Eu estava naquele culto lá, que eu estava muito, muito chorosa. Eu falei: sim, meu irmão, aquele que você pediu para Deus te usar para você ganhar pessoas para Jesus. Ela falou: olha, eu tenho tanto tempo que eu já sou crente, eu nunca tinha ganho ninguém para Jesus. Eu tinha vergonha disso. E naquela noite eu entreguei de verdade a minha vida. Falei: Senhor, muda essa história, que esse ano eu venha ganhar pelo menos uma vida. É a oração dela assim: Pai, não me faz partir para a glória se não ter ganho nenhuma pessoa, não faz isso comigo. E aí ela falou: olha, passados esses 3 meses, eu parei de contar quando chegou em 20 pessoas. Aquela dona de casa que nunca tinha ganho ninguém para Jesus, ela decidiu ser instrumento do Espírito. E o Espírito Santo começou a colocar as pessoas que vinham até ela. E ela teve a oportunidade de, naqueles 3 meses, ganhar 20 pessoas para Jesus, onde ela não tinha ganho ninguém toda a sua vida cristã. Eu quero desafiar você, meu irmão, a decorar esse texto, a comer esse texto, a deixar a grande comissão entrar dentro do seu coração. O centro da visão da igreja multiplicadora é cumprir a grande comissão, é fazer discípulos, onde nós podemos entender, através desse mecanismo assim, que fica bem claro a gente entender. O centro, o núcleo da grande comissão é fazer discípulos. Como? Indo, onde você estiver, em todos os lugares. A palavra mais apropriada não é nem ide, é indo. É onde você estiver, é onde você colocar a planta do seu pé. Indo, você vai fazer discípulos. Como? Você vai batizar, e depois de batizar vai ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus tem ordenado. Esse é o nosso negócio, meu irmão. O nosso ministério. O teu ministério aqui na igreja vive para fazer isso. O teu PGM, meu irmão, está alinhado para viver isso. A tua vida, ela tem como foco fazer discípulos. Será que nessa noite a gente não precisa alinhar a nossa vida com o centro da vontade de Deus? E eu quero falar um pouquinho sobre essa igreja discipular. Uma igreja discipular, meu irmão, é uma igreja onde o foco dela é fazer discípulos. O foco dela, meu irmão, está no discipulado 1 a 1. Aí você fala assim: William, mas todo mundo na igreja vai poder ser discipulado a 1? A conta não fecha. Essa é a verdade, pastor Tércio. Mas se eu puder
ao máximo de pessoas que eu conseguir discipular 1 a 1, está ótimo. Mas vai chegar uma hora que a conta não fecha. E para aqueles que a conta não fecha, nós temos ensinado igrejas a fazerem grupos de mentoria, grupos de discipulado. Porque eu não tenho discipulador para toda a igreja. Então nós temos feito nos PGMs, grupos de discipulado para homens, grupo de discipulado para mulher, onde se reúnem uma vez na semana para estudar a palavra, orar, gastar tempo de discipulado uns aos outros, entendeu? Agora, se nós conseguirmos chegar no discipulado até a nível de liderança, meu irmão, eu já fico muito feliz. Então o centro de uma igreja discipular é o discipulado. O PGM, meu irmão, é um ninho de amor para que eu possa receber os discípulos. E a igreja, a grande celebração, ela, meu irmão, é uma ferramenta, meu irmão, tremenda. O culto tem um poder tremendo. Agora, esses 3 elementos, eu gostaria que vocês ficassem, olhem lá naqueles 3 elementos. A igreja, o PGM e o discipulado, eles precisam estar conectados um ao outro. O que acontece hoje em dia é que o culto acontece totalmente desassociado do PGM e o PGM totalmente desassociado do discipulado. Eu preciso criar uma rua, eu preciso criar uma conexão, que os 3 se convertem. Dá um exemplo, William. Alguém que se converte aqui, alguém se converteu no apelo do pastor Tércio. Eu preciso encontrar um PGM para cuidar, acolher essa pessoa. O caminho contrário. Eu estou lá no meu trabalho, e aquela pessoa, ela se interessa por Jesus, eu começo a evangelizar, começo a fazer um relacionamento discipulador com aquela pessoa, e eu preciso ter o quê? Um PGM para levar essa pessoa. Então eu preciso conectar. O grande problema hoje das igrejas batistas no Brasil é que as igrejas estão discipulando, as igrejas têm os PGMs, as igrejas têm os cultos, mas os cultos não conversam com o PGM, e o PGM não conversa com o relacionamento discipulador, o relacionamento discipulador muitas vezes não conversa com o PGM, não conversa com o culto. Então eu preciso fazer conexões. Meu irmão, as igrejas, guarda isso que eu estou dizendo para você, as igrejas que mais crescem são aquelas igrejas que conseguem conectar essas 3 ferramentas, uma conectada à outra. O culto discipula, o que prega no culto é discipulado. O que prega no culto vai para o PGM. Aquilo que se vive no PGM, meu irmão, leva para o relacionamento discipulador. Aquilo que você vive no relacionamento discipulador, você traz para o culto. Queridos, as igrejas que vivem um relacionamento discipulador verdadeiro, profundo, elas vivem um outro nível dentro do culto. As pessoas não vêem a hora de sentar todas juntas, porque elas já convivem ali em comunhão no relacionamento discipulador, já convivem em comunhão no pequeno grupo, e elas querem estar em comunhão também no culto. Isso, meu irmão, é possível vocês viverem. Conectar essas 3 ferramentas, o culto, a celebração, com o PGM e com o relacionamento discipulador. Isso é igreja multiplicadora. Eu vi um culto tremendo aqui nessa noite. Eu já vi um pouquinho daquilo que vocês já devem ter vivido aqui como culto. Você imagine cada vez mais esse culto conectado aos PGMs, trazerem pessoas, os PGMs, para dar testemunhos daquilo que tem acontecido no PGM, no culto, e vice-versa. Lá no PGM tem pessoas que estão indo no PGM, mas não vêm no culto ainda, e você traz o testemunho daquilo que está acontecendo no culto, lá no PGM. São as três engrenagens conectadas uma à outra, e isso traz um movimento saudável para a igreja, coisa tremenda. Falando rapidamente, o que não é uma igreja multiplicadora? Igreja multiplicadora, ela não é um método, não é um modelo, não tem esse objetivo, não é só pequeno grupo multiplicador, porque alguns pastores falam assim, não, eu já sou igreja multiplicadora, já coloquei lá os PGMs. Eu falei, mas pastor, os PGMs são uma das ferramentas da igreja multiplicadora. Não, mas eu já tenho os PGMs, já sou igreja multiplicadora. Mas você está vivendo os princípios, você está vivendo o relacionamento não discipulador? Não, mas eu já tenho os PGMs. Então, igreja multiplicadora não é apenas o pequeno grupo multiplicador. A igreja multiplicadora não é um conjunto de materiais. Alguns pastores falam assim, mas manda um material para mim. É muito mais que o material, é estilo de vida. E a igreja multiplicadora não é mudar tudo. Ei, nós não queremos mudar a adoração de vocês, que aqui é tremenda. Nós não queremos mudar talvez as organizações, a estrutura, a diretoria, se tem colegiado de ministério, se não tem. Querido, isso é particularidade de cada igreja. Que nós queremos, com a visão da igreja multiplicadora, incendiar teu coração pelos perdidos.
é incendiar o teu coração pela grande comissão, é incendiar o teu coração, meu irmão, por Jesus, por oração, por palavra. O que muda a igreja não são estratégias e estruturas, o que muda a igreja é um homem e uma mulher cheia do Espírito, cheio de Deus. E quem ama a Deus acima de todas as coisas, começa a amar aquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Amém, igreja? Amém? A visão da igreja multiplicadora nada mais é do que viver de volta aos princípios, voltar aos princípios. Eu quero ler esse texto aqui para vocês. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham, de novo ali, pastorzão, tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, novamente ali, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias, de novo aqui, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eu sonho com essa igreja. Você sonha com essa igreja aqui, meu irmão? Muitos anos os teólogos afirmaram que essa aqui era uma igreja em avivamento. Sabia disso? E muitos teólogos têm afirmado hoje em dia que essa aqui não é uma igreja em avivamento, essa aqui é uma igreja saudável. Entenda isso. A sua igreja não vai ser perfeita, mas você pode viver uma igreja saudável. Essa era uma igreja saudável, ela tinha muitos problemas. Ananias e Safira foi a prova disso, e muitos outros problemas que essa igreja viveu. Mas ela era uma igreja saudável. E o sonho, a visão da igreja multiplicadora é viver próximo disso aqui, é caminhar nessa simplicidade dessa igreja relacional. Uma igreja, o que é uma igreja de princípios? Uma igreja de princípios é uma comunidade local que em todos os membros, vivenciando os princípios apresentados na palavra de Deus, que tem por objetivo glorificar a Deus e cumprir a grande comissão. Você pode repetir comigo e falar assim: glorificar a Deus e cumprir a grande comissão. Esse é o nosso chamado. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória dele. A glória dele. Você lava a louça para a glória dele. Você faz a comida para o seu marido, para o seu filho, para a glória dele. Você vai para o seu trabalho na segunda-feira de manhã, meu irmão, para a glória dele. Você recebe aquele cliente chato, para a glória dele. Para a glória dele. A glória, a glória. Viva para a glória de Deus. E viva para cumprir a grande comissão como estilo de vida. Com gratidão, com louvor no coração, Pai. Que, meu irmão, o grande segredo do homem de Deus é viver o culto aqui lá fora. Você já imaginou isso? Você viveu o culto é gostoso, tremendo, lá fora, você continuando glorificando a Deus, adorando a Deus através da sua atitude no cumprimento da grande comissão. Uma igreja de princípios. Uma igreja de princípios entende que quanto mais uma pessoa vive os princípios bíblicos, mais ela cresce em comunhão com o Senhor. Os princípios bíblicos se tornam um estilo de vida. Você pode repetir comigo? Estilo de vida, que são aplicados diariamente. Igreja multiplicadora é viver os princípios como estilo de vida, aplicados de forma intencional, diariamente. A comunhão com o Senhor é um investimento diário e pessoal, que vai muito além dos programas que nós podemos encontrar. E falando de evangelização discipuladora, é um retorno a essa evangelização relacional. Quem tem um amigo? Quem tem um amigo fora da igreja? Quem tem um amigo lá na rua, na praça, no trabalho? Você tem um amigo? Quem tem um amigo que ainda não tem Jesus? Quem tem um amigo que ainda não tem Jesus? Meu irmão, você sabia que talvez você é a única pessoa que ora por ele? Você sabia que esse seu amigo recebe uma única oração na face da terra, que é só você? Ele corre um sério risco de receber. Se você parar de orar por ele, talvez ele não receba mais oração de ninguém. Falando dessa evangelização discipuladora, que é um retorno à evangelização relacional, fazer um contraponto aqui entre evangelização eventual. O que é evangelização eventual, William? É evangelização baseada em eventos, que é diferente da evangelização relacional. A evangelização eventual. O que é evangelização eventual? Evangelização eventual, meu irmão, ela vê o fazer discípulos como um evento.
Vamos fazer um congresso de evangelismo. É proibido, é pecado fazer um congresso de evangelismo? Não é, meu irmão. Mas se eu depender de fazer congresso de evangelização para ganhar a serrinha para Jesus, meu irmão, você acha quantos anos nós vamos ganhar essa cidade? Então, não é pecado você fazer um congresso de evangelização, não é pecado você fazer um evento de colheita, mas esses eventos, meu irmão, você não pode depender exclusivamente deles, em datas específicas no calendário da igreja. Ou seja, a evangelização eventual não é o estilo de vida de ser igreja. Aí que está. A igreja primitiva não fazia isso. O texto que nós acabamos de ler, que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos, porque por onde eles passavam, eles anunciavam Jesus. Aí está a diferença do percentual de crescimento da igreja de Jerusalém com o percentual de crescimento das nossas igrejas nos dias de hoje. A igreja, por onde ela passava, ela vivia o evangelho. Meu irmão, gosto muito de fazer apelo, de ver pessoas aceitarem Jesus, de trazer evangelistas. Isso é bom. Mas isso muitas vezes, meu irmão, ela engessa a igreja começa a se acomodar, dependendo só do apelo do pastor para fazer a igreja crescer. Você, meu irmão, é chamado por Deus para ganhar vidas para Jesus. Entenda isso, entenda isso, entenda isso. A evangelização eventual vê o fazer discípulos como apenas uma das atividades da igreja, não a atividade essencial. Aí está o problema, Emília. Porque a atividade essencial é fazer discípulos. Ela não pode ser uma atividade secundária. Normalmente acontece no templo, e ela é o oposto da evangelização relacional. A evangelização relacional, meu irmão, a evangelização eventual ainda ela fala de uma data específica, um calendário na igreja, um local específico, geralmente no templo da igreja, e é centralizado uma pessoa, num pastor. Certa vez contaram essa história para mim. Uma irmã estava evangelizando. Dou trabalho para você, né, meu irmão? Dou trabalho para você, né? Você do câmera aí. Que você não viu eu lá na minha igreja. Lá o cara da câmera fica correndo para lá e para cá. Ele está suado no final do culto. E aí, aquela irmã estava evangelizando a vizinha. E aquela vizinha é resistente. Aí chegou um dia que a vizinha aceitou ir no culto. Ela vai no culto. Aí a irmã chega lá para o pastor. Vamos dizer que era o pastor Tércio, né? Pastor Tércio, prega bem nessa noite que eu trouxe a minha vizinha. Pastor, olha, e ela tem uma dificuldade com o dízimo. E o pastor Tércio ia pregar sobre Malaquias, sobre o dízimo. Deus tinha colocado no coração do pastor Tércio falar sobre o dízimo naquela noite. E aí a visitante, ela tem dificuldade de ouvir sobre o dízimo. E aí, meu irmão, o pastor iria rasgar o sermão e pregar em João 3,16, ou iria pregar o texto que Deus colocou no coração dele sobre o dízimo? Sabe o que é isso, meu irmão? Que muitas vezes nós achamos que o pastor é o único que pode evangelizar, que é o único que pode ganhar uma vida para Jesus, é o único que pode liderar, Claro, meu irmão, ele faz isso e faz isso com excelência. Mas a vontade do Senhor Jesus é que haja aqui um exército daqueles que vão ganhar vidas para Jesus. E aí eu não preciso fazer o pastor Tércio rasgar o sermão dele para agradar um visitante. Entende, meu querido? E é centralizado numa pessoa. A responsabilidade dos crentes se resume o quê? Levar o visitante na igreja. Vamos levar o visitante na igreja. A evangelização relacional. Olha que coisa linda. A evangelização relacional compreende que o fazer discípulos é um estilo de vida e de ser igreja. Se perguntarem para você a partir de hoje, qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? O que você responderia? Você fala para o teu irmão que está do teu lado, pergunta para ele, qual que é a tua missão? Qual que é a tua missão? Qual que é a tua missão? Qual é a tua missão? Qual é a tua missão, meu irmão? Qual que é a tua missão da Igreja Batista Monte Oreb? Essa é a missão bíblica, meu irmão. Lá, irmãs do louvor, vocês ministraram o louvor tremendamente. Nosso ministério de música lá de adoração chama 1B Adoração. Na definição do objetivo do ministério, o ministério 1B Adoração tem como objetivo, através da adoração, fazer discípulos.
Porque a música, hoje, ela tem um poder incrível de formar teologia e conhecimento bíblico na mente das pessoas. E quando você direciona essa música com o foco da igreja, meu irmão, é um negócio tremendo. Nós podemos fazer todos os ministérios, convergir em fazer discípulos. Todos os ministérios, viver isso como estilo de vida. Fazer discípulos é o fim, é a atividade essencial da igreja. Onde estou, eu testemunho do meu Salvador. Se está na farmácia, você testemunha do seu Salvador. É compartilhar o amor de Deus através de relacionamentos. Eu sou de uma época, meu irmão, que você batia na porta de uma casa de uma pessoa que você nunca tinha visto, que você entrava com a Bíblia debaixo do braço, a pessoa te recebia, te dava um pedaço de bolo e um café. Hoje vai fazer isso. Ele nem atende você na porta da casa. Eu não sei aqui em Serrinha, meu irmão, talvez aqui seja mais fácil. Mas nas grandes capitais do Brasil hoje, chama até a polícia, se você ficar insistindo. Tem alguns condomínios que você não consegue nem fazer reunião de PGM. Então, como é que eu vou ganhar vidas para Jesus? Relacionamento. Meu amigo, ali de uma forma intencional. Então você tem esse amigo que Deus colocou ao teu lado, para você ganhar esse amigo através da evangelização discipuladora. A evangelização discipuladora é a comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador, com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. Eu quero caminhar para o final, e eu quero dar uma grande dica aqui para vocês. Quero pular aqui, porque senão eu quero falar sobre isso aqui, ó. Relacionamento intencional e relacionamento discipulador. Alguém pode ser um voluntário aqui na frente? Alguém pode? Quem pode vir? Um dos rapazes. Vem aqui, queridão. Você que é bonitão aí pra caramba. Como que é teu nome? Mateus. Rapaz, é Mateus, Eliseu. É. Mateus tem um monte. Quem mais Mateus? Tem mais Mateus aí? Olha lá. Olha. Fazer uma dinâmica um dia aqui só de Mateus. Vamos supor que o Mateus ainda não conheça Jesus, ok? Mateus está aqui em Serrinha, ele não conhece Jesus. E aí eu sou um amigo do Mateus. Eu começo a jogar bola com ele, começo a chamar o Mateus para comer uma picanha lá em casa, começo a fazer amizade com o Mateus gosta de uma picanha, e nós estamos indo nessa. O Mateus não quer Jesus ainda. O Mateus em nenhum momento demonstrou que tem intenção em aceitar Jesus, ok? Então o Mateus ainda é um relacionamento intencional, entendeu? Então são todas aquelas pessoas, os seus amigos. Agora, abre um parênteses. Todos os seus amigos podem se transformar num relacionamento intencional na sua vida. Agora você não fica falando para ele: olha, meu amigo, eu tenho um relacionamento intencional com você. Você não vai fazer isso. É você, papai do céu, certo? Mas você pode ver todos os seus amigos como alguém que pode conhecer Jesus, ok? Então, ainda ele é um RI comigo, ok? Aí um dia ele fala assim: puxa, William, estou com uns problemas aí, cara, não sei o que eu faço. E é uma oportunidade, posso orar por você? É ser crente, né? Ora por mim mesmo. E aí Deus começa a trabalhar na vida dele, e ele fala assim: cara, assim, eu vejo você indo para a igreja, vejo você lendo a Bíblia, como é que é isso? Aí ele demonstrou o quê? Interesse. Quando ele demonstra interesse, ele deixa de ser um RI para ser o quê? Um RD. Entenderam? Entenderam a diferença? Então, até o Mateus não ter interesse, ele é um RI. Preciso dar bom testemunho para ele, preciso servir de preferência picanha, que eu acho que ele gosta bastante de picanha. Você não é vegetariano não, né? Não muito? Não é. Mas a partir do momento que ele demonstrou interesse, ele vira alvo do meu relacionamento discipulador. Eu posso abrir a palavra para ele, eu posso levar ele para o meu PGM, eu posso convidá-lo para vir para o culto, eu começo a fazer estudo bíblico com ele, e aí o Mateus vai crescendo até o momento que ele vai conhecer Jesus. Uma salva de palmas para o Mateus. Entenderam? A diferença entre RD e RI? Entenderam? Agora, eu quero pular aqui já para o cartão alvo de oração, para a gente já gastar tempo especificamente para orar. Aqui, quero terminar aqui. Vocês já viram isso aí, meu irmão? Algum lugar na sua vida?
cartão-alvo de oração? Já viram? Alguém tem um cartão-alvo de oração aí? Alguém? Se você não tiver esse cartão-alvo, o importante não é o modelo, o importante é você ter alguma coisa. Pode ser no celular, você pode fazer um cartão-alvo aí no seu celular. Mas eu quero desafiar você, nós vamos terminar esse culto. Eu quero desafiar você, todos os dias, orar por 5 pessoas. Aí você fala assim: William, quais são essas 5 pessoas? Eu não sei das 4 que você vai orar, mas eu quero falar dessa quinta aqui, ó. Ó, essa quinta, o menor dedo aqui, o dedo que a gente chama de aqui na Bahia de mindinho. O dedo mindinho é o mais frágil, certo? Não é o mais frágil? O dedo mindinho é o menor, certo? O dedo mindinho pode representar as crianças da cidade de Serrinha. Eu quero desafiar você desses 5 nomes, pelo menos um deles, uma criança. Uma criança que eu falo assim, talvez de 9, 10 anos para baixo, ou um pré-adolescente para baixo. Eu quero desafiar você, meu irmão, criar uma lista com 5 nomes. 5 pessoas que todos os dias. Um desses meus nomes é meu irmão caçula. Esteve na igreja, se decepcionou, se afastou, se revoltou com o evangelho. Às vezes desses 5 nomes, são pessoas que nunca entraram na igreja. E às vezes desses 5 nomes pode ser alguém que você precisa reevangelizar, alguém que está afastado. Está vendo essas cadeiras vazias? Olha para essa cadeira vazia. Tem sempre uma cadeira vazia perto de você, não tem? Talvez essa cadeira está Deus mostrando para você nessa noite, para você trazer um amigo, um colega. Você pode fechar os teus olhos. Coloque teu coração na presença de Deus. Pergunta para Deus, quem são esses 5 nomes? Nós precisamos sair daqui com algo prático. Primeiro é a decisão de você viver os princípios como estilo de vida. E o segundo é orar. Começar orando por 5 nomes. Se possível todos os dias. Se possível anotar aí num papel. Se tiver um cartão-alvo de oração, se tiver na Bíblia ou no celular, mas você saber quem são esses 5 nomes que o Espírito Santo está mostrando para você. Aí você fala, ele não tem os 5 nomes, mas você tem um nome. Quem tem um nome, pelo menos? Um nome. Um nome. Você tem um nome? Você tem um nome. Quem mais? Tem mais um nome aí que Deus está colocando no teu coração. Você tem um nome, um nome, um nome. Você que já tem um nome, meu irmão, fique em pé no seu lugar. Fique em pé. Fique em pé no seu lugar. Você que já tem pelo menos um nome, 2 nomes, mas pelo menos um ou mais, uma pessoa que você vai orar. Você vai colocar diante de Deus. Um desses meus 5 nomes é meu irmão. E eu oro por ele. Eu oro por ele. Um desses meus 5 nomes é uma criança. Ele está crescendo, é verdade, mas é criança. Não esqueça de orar pelas crianças da cidade de Serrinha. Talvez daquele vizinho teu ali. Um parente, uma criança da sua família que não tem Jesus. Um desses meus 5 nomes um dia foi a minha filha. Talvez você tenha um filho que está afastado. Talvez você tenha um pai, uma mãe que ainda não conhece Jesus. Talvez você tenha alguém que ele nem aceita ainda você falar de Jesus para ele, ele é rir mesmo. Não pare de orar, meu irmão. Não pare de orar. Não pare de orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo, Deus, nos trouxe aqui nesse lugar para alinhar o nosso coração com o Teu coração. O
O Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, nesse simpósio, para dizer, Pai, que o Senhor quer ganhar Serrinha para Jesus. O Senhor quer ganhar Bahia para Jesus. Jesus morreu na cruz pela Bahia, por todos os baianos, por todos os habitantes de Serrinha e região. Que o Senhor está levantando uma geração de discípulos, homens e mulheres cheios do Espírito, cheios do poder do Senhor, porque na nossa força nós não conseguimos evangelizar, na minha força eu não consigo discipular, não consigo, papai, eu sou limitado, eu sou pequeno, sou falho, mas no poder do Senhor, Pai, nós podemos fazer proezas. Por isso nessa noite, enche a tua igreja do teu Espírito, enche o teu povo, Deus. Enche aquele irmão que veio aqui falando assim: Pai, talvez eu não vou ser pastor, talvez eu não vou ser líder, mas eu quero ser cheio do Espírito. Pai, nós precisamos nessa noite sair daqui nesse lugar, ó Pai, com essa disposição, sermos cheios do Espírito, mas não para mostrarmos para os outros que nós somos melhores que ninguém, não, Pai, mas sermos cheios do Espírito para viver os teus princípios como estilo de vida, para anunciarmos Jesus, falarmos Jesus, discipularmos, fazermos discípulos. Pai, faz uma revolução nessa noite, faz uma revolução a começar no nosso coração. Pai, muda a nossa vida, Deus, tira a frieza, tira a insensibilidade e coloca compaixão, incendeia o nosso coração de compaixão pelos perdidos, ó Pai. Ó Pai, que amanhã, ó Deus amado, seja um dia, Deus, de nós continuarmos, ó Deus, sendo trabalhados pelo Teu Espírito naquilo que o Senhor quer mais fazer nessa cidade, que é salvação de vidas. Salvação de vidas através do relacionamento discipulador, salvação de vidas através dos PGMs, ó Deus. Pai, agora queremos orar pelos irmãos, que o Senhor tem colocado um nome, alguns nomes agora. Pai, não são nomes, são vidas que o Senhor conhece muito bem. O Senhor conhece muito bem esses nomes, essas pessoas que cada um agora está colocando diante do Senhor, e nós clamamos agora, nesse momento, onde está essa pessoa, toca nele, nela, toca nessas vidas, Pai, traz salvação, quebra as barreiras, quebra os impedimentos. Ó Deus amado, e usa o teu servo, a tua serva na vida dessas pessoas de maneira sobrenatural. Cria uma oportunidade para elas anunciarem Jesus, tanto com a vida, com o testemunho, com as palavras também, papai. Enche a tua igreja do teu poder, Pai. Enche a tua igreja da visão que o Senhor tem preparado para cada um deles. Faz algo poderoso, sobrenatural no nosso meio. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um abraço nesse irmão que está do seu lado aí? Pode aplaudir também, dar um abraço no irmão que está do seu lado.